Olá, caros estudantes. Como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Eu sou Adolfino Varela, professor da História. Por hoje, vamos aprender um pouco sobre a história, especificamente sobre a véspera da chegada dos povos ocidentais. Mas antes de começar, quero relembrar rapidamente a vocês quais os objetivos de aprender a história. Entretanto, os objetivos são para aprender ou conhecer o passado para entender o nosso presente, e essa noção de entender o passado consiste no tempo. Com isso, o tempo é considerado como objeto de estudo da história, que tem por finalidade de descobrir como as pessoas se relacionam no tempo. Nós, os historiadores, estudamos como as pessoas se relacionam e viviam no passado, e para descobrir o que mudou e o que é parecido. Então, já que vocês já relembraram os objetivos de aprender a história, vamos conhecer um pouco sobre a véspera da chegada dos povos ocidentais em Timor-Leste. Com isso, vou partilhar com vocês sobre como a sociedade funcionava naquela época, como era a prática religiosa e as relações de poder. Vale lembrar que, antes da chegada dos povos ocidentais, quase não tínhamos muitos documentos escritos para registrar sobre a história de Timor. Porém, segundo os materiais encontrados pelos arqueólogos, comprovam que houveram vagas migratórias que fixaram os novos povoadores da ilha. Embora não tivéssemos os registros escritos sobre a história de Timor, houveram criações dos mitos e lendas. Esses mitos e lendas são narrativas transmitidas oralmente de geração em geração que chegaram até nós sem que saibamos quando foram criados. No século XIII, as lendas e mitos sobre Timor foram encontrados no manuscrito chinês Tiu, que significava Timor, e esse manuscrito afirmava que Timor teve seus chefes e embarcações que navegavam de uma ilha para outras ilhas. Nos séculos XIV e XV, Timen significava Timor, afirmava que a ilha de Timor era muito importante como rotas de realizações das atividades comerciais. Como vocês já devem ter escutado de que a nossa ilha é considerada como a ilha onde nasce o sândalo, e esses sândalos foram muito apreciados pelos indianos e chineses, e os chineses, na época, foram considerados como os primeiros a desenvolver este comércio. Esses sândalos serviam como a perfumaria e outras aplicações aromáticas e medicinais. Na China, os chineses os utilizavam para a realização dos ritos religiosos, cerimônia de corte e serviam para ser esculpidos. Em seguida, vamos aprender um pouco sobre a organização política e estrutura social antes da chegada dos povos ocidentais. Cada comunidade teve seus chefes locais, segundo os timorenses chamam de liurai, os portugueses chamam de reis e os holandeses chamam de rajás da mesma família. A hierarquia da sociedade era a sociedade feudal. Os liurais ou os reis eram livres e os escravos eram prisioneiros de guerra e foram comprados e comercializados. As relações entre os seus reinos estabeleceram-se entre as famílias dos liurais. Seguidamente, vamos conhecer um pouco sobre como era a prática religiosa. Os crentes na altura foram considerados animistas. Os animistas, como vocês já devem ter escutado pelos seus pais. Portanto, os animistas em questão acreditavam ainda na estreita relação entre o mundo natural e espiritual, ou refere-se à atribuição da importância especial aos espíritos dos antepassados como modelos e protetores dos vivos. Por esta razão, que as práticas religiosas dirigiam-se aos antepassados e aos Lulik. Segundo eles, possuem poderes sobrenaturais. Os objetos variados são guardados em casa sagrada ou uma Lulik, e a montanha de Ramelau é considerada, por sua excelência, de representar os espíritos dos antepassados. Antes de terminar a nossa aula de hoje,
Tenho alguns trabalhos para casa que são ilustrados a seguir. Então, terminamos assim a nossa aula e até a próxima. Obrigado. Se inscreve lá.